Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos falar sobre controle de lesmas e caracóis. A gente tem andado muito em campo e visto que esse é um problema recorrente em muitas áreas. Nós estamos em uma região que é úmida, chove bastante e quando a gente está em períodos de chuva, de muita chuva, esses animais costumam aparecer, principalmente em locais onde tem horta. Bom, Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, e é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes do acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Como a gente falou na introdução, as lesmas e caracóis são animais que elas provocam muitos danos, principalmente em hortaliças. Elas são moluscos, a gente chama, né? A classificação deles são moluscos que atacam tanto as hortaliças, principalmente as folhosas, e também espécies ornamentais. As helicônias, todas essas espécies ornamentais, elas são atacadas por esse tipo de molusco. Eles provocam vários tipos de prejuízos, tanto qualitativos quanto quantitativos, porque mesmo que ele não destrua completamente a planta, ele vai provocar um dano, no caso se for uma planta ornamental, vai provocar um dano e essa planta vai ficar inviável para ser comercializada, que a planta ornamental é para embelezar o local, então se ela estiver danificada ela não vai conseguir suprir essa necessidade. Então é um problema também no quesito qualitativo e reduz muito o valor dos produtos que a gente comercializa. Nas plantas ornamentais, como eu disse, vai causar danos estéticos. Esses moluscos eles costumam raspar, a alimentação deles, eles raspam a superfície da folha. Como raspam a superfície das folhas, deixam a folha com um aspecto não muito atrativo para o consumidor, para quem está procurando essa planta ornamental. Esses prejuízos econômicos também podem variar, dependendo da época do ano e da cultura que eles estão atacando. Como eu disse, esses animais, eles vivem basicamente dentro daquela concha. Só que eles saem para se alimentar. Quando eles saem para se alimentar, eles procuram lugares mais sombreados, lugares mais úmidos, porque eles não têm uma proteção naquela superfície. A superfície do corpo do animal é úmida e tem que ser mantida úmida. Por isso que eles saem normalmente depois de chuva ou em local que tem bastante umidade. Bom, a gente tem na nossa região um problema muito grande com o caramujo africano. O caramujo africano é uma espécie exótica. O que é uma espécie exótica? A espécie exótica é uma espécie que não é natural daqui, ela foi introduzida aqui. Por quê? As pessoas estavam interessadas no valor econômico dele para a culinária, em substituição ao escargot, que é uma comida muito apreciada, principalmente na França. Então, para substituir o escargot, esse caramujo africano foi trazido para cá, para a nossa área, para a nossa região, só que ele não foi utilizado na culinária. E esses animais, esses viveiros, né, que possuíam esses animais, fecharam e não deram um destino adequado para esses animais. Então, esses animais começaram a se alastrar, encontraram um ambiente, como eu disse, nossa região é uma região úmida. Então, esses animais, eles encontraram aqui condições propícias para se desenvolver. Então, se desenvolveram e se tornaram pragas. O caramujo africano, ele é um animal exótico. Então, ele aqui na nossa região, ele não tem um predador, não tem um outro animal que possa se alimentar dele. Então ele se alastra sem ter um predador, sem ter uma forma de controle de fato efetiva. E vai causar, como eu disse, muitos danos principalmente às nossas hortas. Só que em alguns casos, outros tipos de moluscos eles podem transmitir doenças. Eles podem ser vetores de doenças. E além da importância econômica, do prejuízo que ele traz, que é destruindo as nossas plantações, as nossas hortaliças, ele tem uma importância sanitária, que também é vetor de doenças, principalmente vermes, que são doenças que atacam o organismo humano. A exemplo de uma espécie que é hospedeira de uma doença que vai afetar o homem, o organismo humano, a gente tem a espécie Biofalaria glabrata, que ela pode atacar as hortaliças folhosas também, e ela é um hospedeiro intermediário de um agente causador da esquistossomose, que é uma doença que acomete a espécie humana. Essa doença pode causar vários sintomas. A gente pode ter o indivíduo que é acometido dessa doença, pode apresentar problemas no sistema nervoso, dores
esse agente causador da doença pode causar uma perfuração do intestino, sangramento, algum tipo de hemorragia. E em alguns casos, se o indivíduo se encontra em estado debilitado de saúde, ele pode chegar a vir a óbito. A gente passa essas informações porque aparentemente é um organismo inofensivo, né? Quando a gente vê na horta, a gente tem um pouco de asco em manipular esse tipo de animal, mas é basicamente isso que as pessoas sentem. Mas é um animal altamente pode levar a disseminar doenças graves. E se o indivíduo for um indivíduo que estiver debilitado, a saúde debilitada, ele pode vir a desenvolver uma doença e morrer. Bom, então, para a gente ter um maior controle desses animais, a gente tem alguns tipos de receitas. Lembrando que nossa atividade, a gente trabalha com produtos voltados para agroecologia. A gente não trabalha com nenhum tipo de veneno, mesmo porque um veneno, ele pode parecer que ele é efetivo, mas ele não é efetivo a longo prazo. Ele acaba com a quantidade de animais naquele momento, mas depois ele vai voltar. Alguns animais vão ter resistência, vão desenvolver algum tipo de resistência ao veneno e a gente vai exigir doses maiores ainda de veneno. Então, a gente não recomenda veneno, a gente recomenda receitas que sejam mais agroecológicas, que não causem nem efeito nocivo para quem está manipulando, para o trabalhador, nem para o solo, nem para a água, nem contaminar a água. E o recomendado sempre é manipular esses animais com luva ou pelo menos com saco plástico na mão, para evitar o contato direto da nossa pele com esse animal, para a gente evitar a contaminação. E para o caso desse animal estar contaminado e passar alguma doença para o ser humano. Além dos estragos que eles causam nas folhas das hortaliças, né, principalmente as hortaliças folhosas, além desse estrago, eles também podem deixar um pouco de muco na folha. E esse muco também pode transmitir doença. Então é bom que se a gente observa que o local tem esses animais, observar a manipulação até das próprias hortaliças deve ser feita com cuidado, para a gente evitar se contaminar com algum tipo de doença. O manejo desses animais, né, da quantidade dos animais na área, ele envolve várias técnicas. A gente vai mostrar algumas técnicas hoje que são bastante efetivas no controle desses animais. A gente utiliza muito armadilhas. As armadilhas, o mecanismo delas atrai esses animais, a gente coleta esses animais e depois joga esses animais fora. Pode ser depois descartados enterrando, né? Faz um buraco no solo e enterra esses animais, ou outro tipo de descarte. Mas é bom que seja feito descarte como eu disse antes, né? Manipular esses animais com uma luva ou com um saco plástico na mão para evitar contaminação. A gente pode utilizar leite diluído em água, a gente pode utilizar cal virgem, a gente também pode utilizar restos de algumas culturas, que todas essas receitas vão atrair esses animais e depois no outro dia a gente catar. Para que a gente tenha um controle efetivo da população desses animais na área, a gente precisa fazer várias práticas e monitorar também. A gente coloca a armadilha, no dia seguinte a gente retira a quantidade de animais, o excesso de animais e descarta. É bom que a gente coloque as armadilhas mais no período da tarde, que esses animais costumam sair para se alimentar mais à noite, que são horários mais frescos do dia. Os adultos que a gente consegue coletar, depois que a gente coloca a armadilha, eles são destruídos. A gente pode destruir tanto em água fervente, quanto manualmente, ou cavando um buraco no chão, na terra, coloca esses animais e cobre com terra e compacta bastante, para não escapar de lá, né? Para evitar que esses animais escapem. Bom, a gente costuma utilizar uma armadilha que é bem efetiva, que é utilizando cerveja. Outra também é utilizando leite. São a mistura que a gente vai mostrar posteriormente. Essas misturas são colocadas, tem várias formas de serem colocadas. A gente pode embeber a solução num pano e colocar lá no campo, próximo ao local onde a gente tem maior número de animais, né? Uma infestação maior. No outro dia a gente vai ver que tem um grande número de lesmas aderidas àquele pano que está embebido em cerveja ou leite. E a gente depois pode catar e descartar.
A gente também pode colocar, como eu disse, os restos de cultura para tentar capturar esses animais e utilizar também cal ou cinzas nas leiras, principalmente, que é bem efetivo quando a gente tem áreas com leiras. O cal ele dificulta o acesso da lesma até a planta, então é também muito efetivo. Depois que a gente tem um período de chuva, quando a gente coloca uma armadilha dessa e por acaso tem chuva no dia, a gente tem que renovar a armadilha, porque a armadilha vai levar, né? Se for o cal, a chuva vai levar o cal. Se for a cerveja, também vai levar. Então a gente precisa estar renovando essas armadilhas sempre que a gente vê que o número de animais capturados está diminuindo, ou que a gente vê, no caso do cal, se a gente não observa o cal no chão, a gente tem que renovar, colocar uma nova camada de cal para atrair esses moluscos. Para acabar com qualquer praga que ataque qualquer lavoura, seja horta ou fruticultura, a gente tem que trabalhar com várias alternativas. A gente tem que casar algumas alternativas. Para isso, hoje a gente vai mostrar algumas receitas que são de fato efetivas no controle desses animais. Essas receitas podem ser feitas em conjunto ou escalonadas. Você pode fazer em uma semana uma receita, na outra semana outra, ou pode fazer em conjunto para ter uma efetividade maior. Lembrando que a gente cata os animais todos no dia seguinte, na manhã seguinte, cata esses animais, enterra e joga terra em cima e compacta, ou a gente pode destruir esses animais com água quente, depende do que for mais fácil para o produtor. Lembrando que a gente sempre lembra para o produtor que existem venenos que são vendidos para controle desses organismos. Só que a gente não recomenda, porque como eu disse, não vai ser efetivo. Além de não ser efetivo, vai fazer com que o animal desenvolva uma resistência àquele produto. Esse produto vai precisar ser utilizado em uma quantidade maior. Cada dia a gente vai precisar usar uma quantidade maior. Além disso, vai contaminar o produtor que está manipulando aquilo. Normalmente o produtor em campo, ele não utiliza os EPIs adequados, não utiliza luva, não utiliza máscara, não utiliza a indumentária adequada, as roupas, né, que são necessárias para a aplicação desse tipo de veneno. Então, além de contaminar a gente, contamina o solo, contamina a água, vai contaminar o alimento, porque a gente não tem como prever onde o veneno vai agir. O veneno não vai agir só no molusco, ele vai agir no molusco e na terra. E se for para o solo, a planta vai absorver aquilo que está no solo e vai levar para suas partes. No caso, vai levar para as folhas. Se a gente consome aquela folha, a gente está consumindo agrotóxico. Então, é sempre bom lembrar que tudo que a gente utiliza na área pode sim ir para a folha. Se a gente utiliza um veneno na planta, mesmo que a gente não aplique diretamente na planta, a gente aplicou o veneno no solo, ele fica ali no solo. E a planta pode absorver aquele veneno. Então, é importante que a gente tenha todo cuidado. Todo cuidado a manipular, se for... A gente pede que não seja manipulado, mas se for manipular, que tenham cuidado, que use luva, que use máscara, use o EPI adequado, para evitar também contaminações e problemas futuros. A gente não observa, normalmente, quando o produtor está aplicando, ele não vai observar muita diferença, mas no futuro ele vai ver problemas de saúde associados ao uso de agrotóxico. Então, o que a gente quer evitar é isso. Bom, isso é o que eu queria passar para vocês hoje. Nós vamos continuar com com as nossas receitas para controle de lesmas em campo. Olá a todos, vamos continuar aqui no canal da Cooperastes. Hoje vamos continuar falando sobre a introdução que foi falado sobre o controle de lesmas e caramujos. Nós estamos aqui numa área para fazer a demonstração na prática de como fazer esses cuidados, porque quando está sendo feito a assistência técnica, eu sou Márcia, faço parte da Cooperastes da assistência técnica, e quando nós estamos em campo, sempre é pedido do controle dessas lesmas. Geralmente são em lavouras, os agricultores reclamam muito dessas lesminhas, que elas estão na horta, praticamente, e algumas delas, como o caramujo, como já foi dito anteriormente, faz muito mal para a saúde, para a lavoura, E hoje nós vamos apresentar algumas práticas ecológicas, que é muito interessante você estar fazendo essa prática ecológica para não ter, como eu já falei, os problemas para a saúde, nem para o agricultor, nem para o solo, que são que traz os benefícios, que são o controle biológico, o melhor controle do que o químico, que geralmente estão sendo usados aí pelos agricultores. Então hoje nós vamos aprender a forma correta de estar fazendo umas práticas, umas armadilhas chamadas.
E queremos lembrar, que já foi falado, que essas lesmas, esses caracóis gostam da noite. Geralmente eles chegam à noite quando foi um dia que teve muita chuva. E também gosta de solos bem úmidos, né? Então quando está assim, vamos prestar um pouquinho mais atenção nesses momentos, né? Porque vai ter um cuidado redobrado nessas horas que tiver esse solo mais molhado. Pronto, agora nós vamos aqui apresentar a vocês como seria, né? Esse aqui é um dos tipos do caramujo que tem nessa área que nós estamos, né? Eu quero falar que eu vou tirar aqui a máscara, porque eu estou no local em que nós estamos tendo cuidados, né? Que um ajuste metodológico. Sabemos que nós temos que ter todos esses cuidados ainda, né? Com a Covid, mas nós estamos... E aqui usar luva para poder lidar com o caramujo, porque nós sabemos que eles são transmissores de doenças e todo esse cuidado tem que ter lá na lavoura, onde vocês vão estar manuseando esses tipos de moluscos. Que eu já mostrei aqui para vocês, vou mostrar aqui mais de pertinho. Esse é um dos caramujos, mas existe também uma lesminha, que ela geralmente está grudada lá no seu couve e já fez um estrago, como muitas vezes nós já notamos na prática. Ela deixa a folha toda rasgada, né, com furos, que é a lesma, que é uma lesminha que não está como esse caramujo, ela é só lesminha mesmo de dentro. Vai servir, essa prática vai servir para os dois. E para outra praga que tiver lá na sua lavoura, né? Então, nós vamos pegar uma vasilha, né? Pode ser dessa aqui que nós vamos enterrar ela lá na sua horta, que geralmente é na horta que vão fazer esse chamamento, né? Que vai ser um atrativo para as lesmas, né? Eu estou mostrando aqui um local como se fosse a sua área lá da horta, que seria aqui, que foi preparado. E nós vamos colocar, a receita é o seguinte, aqui está uma cerveja, que vai ser colocada nesse local aqui, que nós vamos enterrar. Bem, agora nós vamos aqui com uma quantidade de sal, tanto pode ser o sal de cozinha como o sal grosso, né? Qualquer um pode ser utilizado. Uma medida que dá mais ou menos uma colher. Quanto mais sal com a quantidade da cerveja, se for dobrar a quantidade da receita, pode ser. Podemos colocar mais, porque o sal vai desidratar. Então, quando é preciso desidratar para poder parar o desenvolvimento dessas lesmas na lavoura, né? Então, nós vamos agora misturar. Bem, esse vasilhame aqui, só relembrando, tem a cerveja e tem o sal. Vamos utilizar na sua lavoura, na sua horta, onde está acontecendo o maior índice de infestação de lesmas, né, de caramujos. Podemos enterrar no tamanho pronto, vamos deixar e observar. Isso aqui vai fazer um chamamento das lesmas que está acontecendo lá na sua horta e também dos caramujos. Lembrando que tem que fazer, assim que juntar todos esses caramujos, essas lesmas desse local, tem que fazer uma colheita, né? Vai ser manual, não tem outra forma de se fazer quando é biológico, tem que ser manual mesmo. Vai fazer uma catação principalmente dos caramujos. E assim que fazer uma catação, nós vamos colocar num saco. Ele pode ser destruído dentro desse saco ou pode ser feito um buraco enterrado, porque a gente sabe que não faz bem. Esse caramujo tem que ter muito cuidado, né? Tanto no manuseio que nós estamos falando, como no descarte deles, né? Então, essa é uma armadilha simples que você pode também estar lá fazendo, você que está assistindo lá na sua lavoura. Né? Agora eu vou para a segunda parte, que hoje é a demonstração para vocês, né? Que eu vou pegar o cal virgem que você tem aí, que é fácil acesso a vocês
a ter esse cal, né? Muitas propriedades já tem esse cal aí. Eu vou pegar ele, né? Ele tem que ser mais ou menos uma medição de 20 centímetros, né? Então aqui tá a sua horta e eu vou só em volta da horta fazer essa aplicação, né? Mais ou menos você pode, se você não tiver como medir, você vai medir um palmo mais ou menos e vai fazer esse contorno em volta do local onde você... Aqui está um lugar menor, porque nós estamos fazendo uma demonstração. Nós queremos deixar claro, porque isso aqui lá na sua horta vai ter um espaço maior. E a sua localidade é você que sabe como vai. Bom, eu quero falar que isso aqui é uma apresentação para vocês, né? Que nós temos que fazer todo o contorno para justamente atrapalhar essa passagem dessas lesmas, desses caramujos, que eu já vou repetir novamente, geralmente eles vão aparecer à noite. No outro dia tem que olhar lá para fazer essa catação. Não tem como, eu já falei, não tem como ser outra forma. Tem que ser a forma de catação e destruição dessas pragas, dessa forma que eu falei. Aí você vai melhorar a sua lavoura, as folhas vão ficar melhor para poder comercializar de uma forma melhor que alguém está escolhendo, que não vai querer folhas, né? Você vai fazer o descarte dessas folhas. Então é melhor cuidar dessas lesmas e ter uma produção melhor, que vai ser mais lucrativo para vocês. Agora nós vamos na outra parte, nós temos outra armadilha simples de fazer, que são cascas de batata, né? Que você tem aí na sua propriedade. Você vai descascar algumas batatas, colocar em pratinhos nos lugares da sua lavoura, né? Deixa lá, é uma armadilha também, fácil de fazer, que são cascas de batata somente. Coloca lá nos locais da sua propriedade, onde mais vocês se encontram, essas lesmas, esse caramujo, vai ser um atrativo. Vão chegar, né, também nessa armadilha e é hora de fazer a catação dessas lesmas. Bem, dessa forma é que estaremos tendo controle, se chama controle biológico dessas pragas, né, que a gente fala que na lavoura incomoda muito. Nós temos agricultores que reclamam como cuidar, como fazer. Então, como nós trabalhamos só com essa parte biológica, nós não trabalhamos com produtos químicos por vários problemas que ocorrem. E então, dessa forma, é que a gente está fazendo um trabalho que ajude a você aí onde está nos assistindo, que possa seguir nossos canais, né, que é o canal da Cooperaste. Além desse vídeo que nós estamos falando hoje da praga, das lesmas, né? Que principalmente ataca mais ela ataca toda a lavoura, mas principalmente é na sua horta que a gente tem recebido as reclamações, né? E esse é um dos caramujos que, como se falou logo na introdução, ele traz muito malefício à saúde. E agora nós vamos, né, encerrar por hoje esse vídeo, agradecendo toda a atenção de vocês, né? Falando da importância desse cuidado, mais uma vez biológico, que cuida do nosso planeta, cuida do nosso solo, né? Cuida do agricultor que está cuidando desse solo aí, porque não vai trazer mal nenhum para a saúde. Então esse é o nosso trabalho. Então a gente quer agradecer, pedimos que siga nosso canal, que deixe aí o seu comentário, qualquer dúvida, né? Nós estaremos respondendo o seu comentário. E
pode dar sugestões também de vídeo que vocês estão tendo problemas aí na lavoura de vocês. Agradecido.